meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão do Enem de 2011 que fala sobre eletrodinâmica. A questão diz o seguinte: em um manual de um chuveiro elétrico são encontradas informações sobre algumas características técnicas, ilustrada no quadro como a tensão de alimentação, a potência dissipada, o dimensionamento dos disjuntores, ou fusível, e a área da seção transversal dos condutores utilizado. Temos ali a tabela e a questão continua. Uma pessoa adquiriu um chuveiro do modelo A e, ao ler o manual, verificou que precisava ligá-lo a um disjuntor de 50 amperes. No entanto, intrigou-se com o fato de que o disjuntor utilizado para uma correta instalação do chuveiro B deve possuir amperagem 40% menor. Considerando-se os chuveiros de modelos A e B funcionando a mesma potência, então isso aqui é uma coisa importante para a gente destacar, mesma potência, a razão entre as suas respectivas resistências elétricas RA e RB. Então, a gente quer descobrir a razão entre as resistências RA e RB, que justifica a diferença de alimentação dos disjuntores é mais próximo de... E daí nós temos então que descobrir, certo? A informação então mais importante que a gente tem é o que? A gente tem as potências iguais, a gente vai usar a mesma potência de 4.400 watts para os dois. Os dois vão ser ligados, vamos considerar eles sendo ligados em suas tensões nominais, e vamos considerar também suas correntes nominais, de acordo com essas potências aí que a questão deu. A gente pode considerar esses valores todos para resolver. E para resolver essa questão, a gente pode encontrar pelo menos uns 3 caminhos aqui diferentes e chegar em todos os caminhos próximo da resposta certa. Alguns caminhos mais rápidos, outros caminhos um pouquinho mais demorados, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Bom, então uma das maneiras que a gente vai usar para resolver essa situação é o seguinte: a gente vai pegar esta equação aqui da potência, que me diz que a potência de um equipamento é igual à tensão ao quadrado desse equipamento dividido pela resistência. Tensão ao quadrado dividido pela resistência. Primeiro, eu vou pegar essa relação, porque a relação me mostra, a gente sabe que a potência ela é a mesma tanto na ligação na torneira A, tanto no chuveiro A quanto no chuveiro B, tá? Então eu tenho a mesma potência nos dois. E aí, analisando essa equação, eu percebo que para ter a mesma potência, eu tenho que ter uma relação diretamente proporcional entre o quadrado da tensão e a resistência, de maneira que se o quadrado aumentar, a resistência aumenta. Se o quadrado diminuir, a resistência diminui proporcionalmente. Então eu tenho uma proporção para trabalhar, a conta fica um pouco mais rápida nesse caso. Aí a gente vai comparar. A tensão do chuveiro A é 127 volts, conforme a questão me fala. Mas eu vou fazer o seguinte: ela pede o valor mais próximo. Eu vou dar uma arredondada, até porque para encontrar a proporção fica mais fácil. Então, ao invés de usar 127, eu vou dizer que é 110, que é o mais comum que a gente usa, Então, ligando na rede 110, esse equipamento vai ter uma certa resistência A, tensão A, para ter essa potência de 4.400. Mas se eu ligar o outro chuveiro, que precisa da tensão 220, ele vai ter uma resistência diferente B, para me dar a mesma potência. Como eu quero então ter a mesma potência nos dois, como eu disse, tenho que ter uma relação diretamente proporcional. O que eu vou olhar aqui? De A para B existe um aumento de 2 vezes, ou seja, de A para B a tensão ela dobra. Se a tensão ela dobra, a resistência, por ser proporcional, ela também tem que aumentar, ela também tem que ser multiplicada por alguma coisa. Já que a tensão aumenta, eu tenho que aumentar a resistência para ter a mesma potência. Só que a relação é quadrática, então o que acontece? Aumentando 2 vezes a tensão, eu vou aumentar 4 vezes a resistência. Por quê? Porque a resistência porque a tensão ela tem uma relação quadrática com a resistência. Aquele 2 na tensão, ele é elevado ao quadrado.
Então, se a gente fizesse o quadrado de 2, é 4, né? Ou seja, para que a potência não mude, a resistência tem que aumentar na mesma grandeza para que o 4 em cima e o 4 embaixo se corte e a potência se mantenha na mesma. Beleza? Então, a resistência deve aumentar 4 vezes, porque a tensão vai dobrar. E aí que a questão, ela pede então para eu fazer a razão entre A e B, né? A razão das resistências ali A e B, a questão me comenta. O que eu sei? Bom, eu sei que a resistência B, ela tem que ser 4 vezes a resistência A. Então, se eu considerar que a resistência A vale R, a resistência B vai valer 4R, 4 vezes maior. Fazendo essa divisão, né? O R em cima se corta com R embaixo e basicamente o que eu tenho que fazer é dividir 1 por 4. 1 dividido por 4 dá 0,25 e isso chega muito próximo da resposta na alternativa A. Então, fazendo desse jeito, né? Isso é uma das maneiras de resolver, eu consigo encontrar através da proporção matemática, beleza? Uma outra forma de resolver essa questão, utilizando a mesma equação, né, é fazendo o seguinte, fazendo um cálculo. Então, o que acontece? Uma outra forma de resolver esta equação seria eu pegar e fazer um cálculo com aquela fórmula ali. Como assim fazer um cálculo, professor? A gente vai fazer o seguinte, eu vou considerar aqui embaixo, ó, que as potências de A e B são iguais, né? A gente sabe que a potência de A e a potência de B são iguais. A questão me disse isso. Como é que eu calculo a potência de A e a potência de B? Eu vou escrever aqui do ladinho. A potência de A, ela é a tensão de A ao quadrado dividido pela resistência de A. A potência de B é a tensão de B ao quadrado dividido pela resistência de B. Ou seja, é a mesma fórmula, onde eu estou usando a igualdade agora para fazer o cálculo. Não vou usar a proporção, vou usar a matemática mesmo. Boto ali, arrumo ali a relação. Como assim arrumo a relação? Eu quero descobrir a razão de A pela razão de B. Aliás, a razão da resistência A pela resistência B. Então eu vou pegar esse RA e vou passar lá para cima, né? Já que ele está dividindo, passo ele multiplicando. E esse tensão de B ao quadrado eu passo dividindo. Eu vou fazer uma troca entre os dois, basicamente. Vou escrever aqui em cima. Então vai ficar assim, ó. U de A ao quadrado dividido por U de B ao quadrado, já que eu passei ele dividindo. Do outro lado, eu fico com RA sobre RB, que é o que eu quero descobrir, a razão de A por B. E basicamente agora como é que eu resolvo essa equação? Vai ficar assim, ó. Tensão de A ao quadrado, então vai ficar 127 ao quadrado. No caso aqui, eu estou usando o valor que a questão me deu mesmo, 127. Não vou fazer o arredondamento porque não precisa, não tem a proporção aqui. U de B ao quadrado, então é 220 ao quadrado. RA sobre RB. Para fechar essa conta, então o que eu encontro? RA sobre RB é igual à divisão desses dois quadrados. 127 ao quadrado vai me dar 16.129 dividido por 220 ao quadrado, que dá 48.400. Para terminar essa conta, fazendo então essa divisão, RA sobre RB, eu encontro 0,33333, dá uma dízima aí, mas de novo, ó, chego na resposta. Percebe que por esse caminho eu consigo encontrar uma resposta muito mais próxima da alternativa A, tá? Mas a questão ela é mais longa e mais demorada. Então a gente tem duas maneiras, ou utiliza a relação de proporção ou utiliza a conta, tá? Para ajudar vocês, eu vou mostrar uma terceira maneira de resolver, porque daí tu escolhe aquela que tu se sentir mais à vontade, tá?
tá? Essa terceira, de repente, é um pouquinho mais rápida, mas tem que cuidar na interpretação que, dependendo da situação, não dá para usar essa terceira. Nesse caso, eu consigo. O que eu vou fazer? Eu sei que a potência de um equipamento também pode ser calculado pela corrente ao quadrado vezes a resistência. Isso é uma outra maneira de calcular a potência. E aí que a potência de A tem que ser igual à potência de B. Beleza? Como é que calcula a potência de A? Tem a corrente ao quadrado vezes a resistência de A e a de B. Corrente de B ao quadrado vezes a resistência de B. Tá, mas da onde que eu tiro as correntes? Lembra que na tabela a questão me deu a corrente associada aos disjuntores, ó, disjuntor ou fusível em ampere. Então eu sei as correntes, né, que os disjuntores devem usar, que é muito próximo da corrente do chuveiro. Então o que eu vou botar? O chuveiro A ele tem que usar uma corrente de 50 amperes em resistência A. O chuveiro B vai precisar de uma corrente de 30 amperes e aqui a resistência B. O que eu faço? Eu organizo agora para a conta, né? Lembrando, eu quero descobrir a razão de RA por RB. Então esse RB eu vou passar dividindo para o outro lado. E daí, consequentemente, eu vou ter que tirar aquele 50 ao quadrado, né? Onde eu vou passar ele dividindo para o outro lado. Fazer meio que uma troca, né? Que nem aquelas multiplicações cruzadas da regra de 3. Então vai ficar assim, ó, RA em cima, RB que passou para baixo, do outro lado. E do outro lado eu tenho 30 ao quadrado dividido por 50 ao quadrado. Agora é só resolver essa conta. 30 ao quadrado dá 900, 50 ao quadrado dá 2.500. Corta, 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 9 dividido por 25. Então a resistência A dividida pela resistência B vai me dar mais ou menos 0,36, que é ali também muito próximo da resposta da alternativa A. Certo, pessoal? Espero então que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido e espero que vocês tenham gostado aí de ver diferentes maneiras de resolver essa mesma questão, beleza? Aí vai de ti qual o caminho que tu te identifica, que tu se sente melhor, mas sempre lembrando, né, que o tempo ele é muito importante na prova do Enem. Então caminhos mais rápidos, eles vão ser mais eficientes e vão ser melhores para a execução da prova de vocês, certo? Bom, era isso, espero que vocês tenham gostado, então, bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!